Nos encaminhando para o encerramento dessa aula, vamos nos ater agora à busca de uma lei matemática para as cargas elétricas, ou seja, uma explicação quantitativa para os fenômenos elétricos. Por volta de 1767, o químico e pastor Joseph Priestley recebeu uma carta de Franklin relatando uma observação interessante. Um corpo condutor oco, ao ser eletrizado, possuía toda a sua carga distribuída na parte externa. No interior, a carga elétrica era nula, o que poderia ser observado com um pêndulo eletrostático, por exemplo. Isso chamou a atenção de Priestley, que conhecia um resultado parecido da mecânica de Newton. Para uma casca esférica de massa m qualquer, a força gravitacional em seu interior também era nula. Com base nessas ideias, Priestley publicou em 1767 um trabalho intitulado A História e a Situação Atual da Eletricidade, relatando alguns de seus experimentos. Nesse trabalho, também conjecturou a possibilidade de forma análoga à gravitação, a força elétrica ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. É importante recordar que, na mecânica newtoniana, a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. De acordo com Priestley, se os fenômenos elétricos apresentam características semelhantes, as leis que os regem também poderiam ser iguais. Vale notar essa visão vanguardista de Priestley, por uma unificação entre leis naturais, uma coisa que não era muito frequente entre cientistas de sua época, mas viria a ser uma forte corrente de pensamento nos séculos seguintes. Até hoje em dia, os cientistas buscam cada vez mais por uma unificação completa da física. Nós estamos longe disso, porém firmes em nossas intenções. Em 1785, Charles Augustin de Coulomb viria a comprovar essas ideias do Priestley. Para realizar a medida de forças elétricas, Coulomb projetou e construiu uma balança de torção, esquematizada na figura. Uma balança de torção consiste, essencial e resumidamente, de um corpo fixo eletrizado e um bastão com um corpo condutor equilibrado na horizontal por um contrapeso e suspenso por uma barra vertical. Ao carregar esse corpo com carga de sinal oposta do corpo fixo, verificava-se uma atração entre eles. Utilizando uma escala de fundo ao redor da balança, era possível medir a deflexão e verificar que ela era tão maior quanto menor fosse a distância inicial entre os corpos. Caso as cargas fossem de mesmo sinal, verificava-se uma repulsão entre eles. A deflexão da barra variava de acordo com a distância entre os corpos e com a quantidade de carga de cada um deles. Desse modo, Coulomb não só comprovou a ideia de Priestley, como foi capaz de chegar a uma expressão matemática para o cálculo da força entre corpos carregados, bem como um modo para se medir quantidade de carga elétrica. A chamada lei de Coulomb pode ser enunciada da seguinte maneira: o módulo das forças de interação entre dois pontos materiais de cargas Q1 e Q2 é diretamente proporcional ao produto dessas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses pontos materiais. Matematicamente, podemos expressar essa proporção direta com o produto das cargas e a proporção inversa com o quadrado da distância. Juntando ambas as expressões, temos que a força será tão maior quanto maiores forem as quantidades de carga e menor for a distância. Essa proporcionalidade pode ser escrita como uma igualdade se utilizarmos uma constante adequada, o que nos leva a essa expressão que traduz, digamos assim, o enunciado da lei de Coulomb. No caso, essa constante é chamada de constante eletrostática e depende do meio material no qual os pontos estão localizados. No vácuo, essa constante tem um valor de 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado. Repare que é um valor bastante alto, o que significa que a força entre partículas de cargas elétricas da ordem de 1 coulomb é bastante elevada. Em outras palavras, 1 coulomb é uma quantidade muito alta de carga. Vale lembrar também que a força é uma grandeza vetorial, possuindo, além de módulo, calculado pela expressão anterior, uma direção e um sentido. A direção é sempre da reta que une os corpos materiais. Caso as cargas tenham sinais opostos, o sentido de atração, e caso os sinais sejam os mesmos, temos um sentido de repulsão. E essencialmente é isso.
Utilizaremos a lei de Coulomb para calcular a força de interação entre partículas carregadas. Nas próximas aulas, continuaremos analisando fenômenos elétricos e, quando necessário, definindo novas grandezas físicas que facilitem essas análises. Vamos lembrar o que foi visto nessa aula? Pois bem, nessa aula, vimos o início do envolvimento humano com a eletricidade e uma evolução histórica desse conceito, passando principalmente por Thales de Mileto, Benjamin Franklin e Joseph Thomson. Vimos também um modelo para o átomo e as principais características e propriedades da carga elétrica: conservação, quantização, tipos de cargas, sentido das forças e a neutralidade do átomo. Continuamos com processos de eletrização de corpos, falamos um pouco sobre detectores eletrostáticos e vimos uma expressão para calcular a carga elétrica adquirida por um corpo. E finalizamos com um modelo matemático para medir força de interação entre cargas elétricas, a chamada lei de Coulomb. É isso aí, estudante. Até a próxima aula.